Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos a nossa aula para tirar dúvidas, né? Aula através do Google Meet. E depois eu estou postando esse vídeo, né, para dar uma introdução ao capítulo 6, onde nós vamos começar a trabalhar um pouquinho um assunto a respeito da democracia e ditadura no Brasil. Quando nós falamos ditadura, né, o que vem na cabeça de vocês? Vem a ditadura do Estado Novo, ali com Getúlio Vargas, que durou de 1937 até 1945, e a ditadura um pouco mais recente, que durou dos anos de 1964 até 1985. Bom, para nós conseguirmos entender um pouquinho essa questão, nós temos que voltar lá na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil, né, acabou entrando ao lado dos aliados no conflito, sabendo um tanto contraditório, né? Porque não sei se vocês se lembram, mas o Getúlio Vargas ele tinha bastante feições pelo nazismo e pelo fascismo, né? O governo dele, o Brasil vivia uma ditadura, assim como a ditadura que estava acontecendo na Alemanha e na Itália, né? Ele tinha bastante feições pelo nazismo e pelo fascismo, e foi um tanto contraditória a entrada dele na Segunda Guerra Mundial, né? Ao lado dos aliados, que é os Estados Unidos, a Itália, a França e então a União Soviética. Foi bastante estranho, né? Acredito que foi por conta de políticas econômicas, né, que os Estados Unidos ofereceu, o lado mais forte economicamente favoreceu, então o Brasil acabou entrando ao lado de quem favorecia o país, né? Foi uma boa escolha, né? Os aliados acabaram vencendo a Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve uma participação pequena, né, mas colaborou para que os aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui na página 275, nós podemos observar nessa imagem, né? Essa imagem é uma imagem, assim, da ditadura mais recente, de 1964 a 1985. Eu observo por conta das roupas, né? Os cartazes, mais mulheres, né? Assim, no protesto, pedindo ditadura nunca mais. Aqui até fala que durante a história do nosso país passamos por governos democráticos e também por governos ditatoriais. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre o período democrático após o fim do Estado Novo e sobre o período em que o Brasil foi governado por uma ditadura civil-militar, assim como as consequências desses governos para a população brasileira. Bom, descreva a cena retratada nesta fotografia, né? A cena é das pessoas pedindo a ditadura nunca mais, porque nós sabemos que quando um país vive sobre uma ditadura, as pessoas não têm liberdade nenhuma, não têm liberdade de imprensa. E nem quando o Getúlio, né, viveu esse período da ditadura, né? Ele extinguiu os partidos, ele colocou quem ele queria no poder. Então, você passar por um processo desse é muito complicado, né? Em sua opinião, como é viver em um regime ditatorial? É o que eu acabei de falar. Assim, as pessoas falam, né? No período da ditadura tinha menos violência, tinha menos assaltos, menos roubos, tinha menos, né? Mas tem essa questão também, e até onde isso vale, né? Você perder totalmente a sua liberdade de expressão, você não poder falar nada, não poder se manifestar. Então tem os dois lados, né? Quando a gente fala a respeito da ditadura. Qual é a importância de nós manifestarmos e de fazermos reivindicações? Ou seja, nós somos a voz, né? Se não tiver nós, a população, para reivindicar, quem que vai reivindicar? Vai ser tudo do jeito que eles querem? Será que isso é possível? São 3 questões, né? Que vou deixar aqui na plataforma, são 3 questões para se pensar bastante. Bom, pedi para que vocês tirem foto da página 276 e postem no grupo de vocês do WhatsApp, para o pessoal que está sem apostila, para que consigam acompanhar. Não vou estender muito, o capítulo é um tanto quanto grande, né? Nós vamos ver a ditadura, o retorno de Getúlio, agora nesse capítulo nós vamos ver a morte dele. O capítulo é bastante extenso, né? Hoje eu vou começar a respeito do retorno da democracia. Essa democracia, ela vai voltar quando encerra a Segunda Guerra Mundial, após 1945. Por quê, professora, que ela volta após 1945? Por conta disso, por conta do Getúlio ter entrado ao lado dos aliados, o Brasil está vivendo
num regime ditatorial, isso é uma coisa muito contraditória, né? As pessoas não estavam conseguindo entender isso. Nós vamos ver isso ao decorrer do texto, né? Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945, né? Claro que esse primeiro governo teve... depois ele foi eleito e acabou virando uma ditadura em 1937 até 1945, não sei se vocês se recordam. Mas o Brasil passou por um amplo processo de transformações, né? O Brasil, economicamente, ele estava, assim, conseguindo transformações, né? Nesse período ocorreu um rápido crescimento industrial e urbano. Além disso, os meios de comunicação em massa, como o cinema e o rádio, difundiram-se entre a população brasileira, tornando mais ágil a circulação de informações no país. Claro que informações que corriam para o país eram informações a respeito de coisas positivas do governo, né? Nada poderia ser contra o governo, porque o Brasil vivia sob uma ditadura. Após o Brasil lutar ao lado dos aliados contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, tornou-se clara a contradição vivida internamente com a ditadura do Estado Novo. Muito contraditório, pessoal. A população não conseguia entender, né? Um presidente totalmente ditatorial, com feições ao governo fascista e nazista, e entrar ao lado dos aliados, mandar os soldados, né, brasileiros, os pracinhas, lutarem ao lado dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da então União Soviética. As pessoas não conseguiam associar essa ideia, né? Ou seja, ele acabou dando uma brecha para que as pessoas questionassem, que as pessoas quisessem que o Estado fosse livre novamente. Dessa maneira, no final de 1944, acho que eu pulei o segundo parágrafo, né? Após o Brasil lutar ao lado dos aliados contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, tornou-se clara a contradição vivida internamente com a ditadura do Estado Novo. Dessa maneira, no final de 1944, cresceram as críticas à ditadura imposta por Getúlio, e movimentos políticos que defendiam o retorno da democracia ganharam forças cada vez mais. Então, ele deu esse lado, né, para que as pessoas começassem a questionar, né? Por que estamos vivendo uma democracia, sendo que o nosso presidente, que é um ditador, entrou ao lado da não ditadura? Como compreender isso, né? As pessoas queriam a liberdade de volta, queria a não censura. Assim mesmo, sob censura, parte da imprensa passou a publicar artigos que criticavam abertamente o governo. Movimentos estudantis, organizados pela União Nacional dos Estudantes, promoveram diversas manifestações contra a ditadura. Além disso, setores do Exército deixaram de apoiar Getúlio. Por que deixaram de apoiar Getúlio, os setores do Exército? Porque ele foi ao lado dos aliados, ele foi ao lado dos Estados Unidos. Mas, professor, o governo do Getúlio, ele não era bom, ele não era visto com bons olhos? Sim, ele era visto com bons olhos, que nem eu falei para vocês, ele era considerado o pai dos pobres, não sei se vocês se lembram, quando nós trabalhamos isso em sala de aula, né? Mas ninguém queria viver sobre uma ditadura, tinha essa questão, né? Apesar dele não ser um ruim presidente, mas tinha toda essa questão. E o Exército deixar de apoiar, porque ele foi contra o Exército, né? Nós sabemos que o Exército, os militares são todos ao lado das tropas do eixo. Com o aumento das pressões para o fim do Estado Novo, Getúlio decretou um novo Código Eleitoral, permitindo que novas eleições para presidente e para a Assembleia Constituinte ocorressem em dezembro de 1945. Bom, ele aceitou, numa boa não sei, mas não resistiu, né? Ele acabou cedendo às pressões e acabou aceitando que novas eleições no Brasil acontecessem, né? Ele já estava no Brasil há 15 anos já, agora, depois ele iria voltar depois de um tempo, que foi o último governo dele. Mas, porém, agora nesse momento ali, no finalzinho de 1944, ele cedeu às pressões e acabou deixando que novas eleições ocorressem no Brasil. Porém, mesmo com essa medida, havia entre os opositores grande desconfiança de que Getúlio pretendia permanecer no governo, né? Dessa maneira, esses grupos ampliaram ainda mais a pressão, levando o governante a renunciar em 29 de outubro de 1945, encerrando assim o Estado Novo. Então, o Estado Novo ele acaba se encerrando em 1945, coincidentemente com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Claro que sempre com uma desconfiança atrás, né? Os militares sempre acreditando que ele provavelmente
daria algum golpe, faria alguma coisa, né? Sempre desconfiando dele. Acabou encerrando o governo dele e acabou sendo eleito o governo general, né? Um outro militar chamado Eurico Gaspar Dutra. Não foi um governo tão relevante assim, não teve tanta importância. Teve importância, né? Claro que todos os presidentes, por mais ruins que sejam, tenham a sua colaboração, né? Mas não foi tão expressiva. Aqui na página 277, nós vamos ver um pouquinho a respeito, né? Conforme havia sido estabelecido no Código Eleitoral, em dezembro de 1945, houve eleições tanto presidenciais quanto para a Assembleia Constituinte. Com o apoio de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito com 55% dos votos. Com apoio logo de quem? Do Getúlio Vargas. Dutra governou o país entre 1946 e 1951. A sua gestão se caracterizou pelo fortalecimento das relações políticas com os Estados Unidos, né? Ele teve essa questão de se aproximar bastante dos Estados Unidos. Ele elaborou alguns planos, alguns acabaram não dando certo para ajudar na economia do país, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o país passou, né? Após 1945, o país passou por uma crise econômica durante o governo do presidente Eurico Gaspar, mas não teve muita relevância, não fez muitas coisas assim importantes para o Brasil. Bom, pessoal, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Eu não vou dar continuidade no nosso capítulo, porque nós vamos ter essas duas semanas seguintes, vocês vão poder descansar um pouco das aulas. E daí, assim que nós voltarmos, eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Eurico Gaspar Dutra, tá? Eu só quis dar uma introdução ao capítulo, porque vocês vão pesquisando também, né? Não sei se todos vão pesquisar, mas durante agora as férias de vocês, vocês leiam alguma coisa a respeito desse período, ok? Tem alguns filmes também que eu indiquei ali na plataforma para vocês, né? Como A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado, são todos filmes que falam um pouquinho a respeito do período da Segunda Guerra Mundial, né? Espero que agora nas férias, com um pouquinho mais de tempo, vocês pesquisem, assistam. A Sara comentou comigo sobre o filme Zoológico de Varsóvia, se eu não me engano, que eu vou tentar assistir também agora durante esse período. E para quando nós voltarmos para a nossa sala de aula, quer dizer, aqui para a plataforma, né? Infelizmente, eu não sei se nós vamos poder voltar já para a escola, mas nós estamos conectados por aqui para nós discutirmos um pouquinho a respeito dos filmes, né? Que vocês conseguiram talvez assistir ou ler algum livro importante a respeito da Segunda Guerra Mundial durante esse período de férias, né? Essas mini férias que nós vamos ter durante essas 2 semanas, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês me perguntem, me mandem mensagem. Eu vou fazer um slide para localizar, fazer a localização a respeito da época, falar um pouquinho, né? Para que e sempre anotem no caderno, é importante vocês anotarem o slide, porque o slide não deixa a gente tão perdido, né? Porque a história, infelizmente, nós temos que gravar datas, né? É um pouco questão da memória, né? Nós temos que memorizar um pouquinho, senão a gente não consegue se localizar. Ok? Qualquer dúvida, me mandem mensagem na plataforma. Fiquem com Deus. Boas férias para vocês, tá? Descansem durante essas 2 semanas. Estudem também, se possível. E até o dia 20 nós estamos de volta. Até mais.